finanças, sobre a parte econômica. Ele tem brilhado também aqui, o nosso grande homem da economia, que é o queridíssimo Alan Gani. Olha lá, hoje é sexta-feira, aquele dia de jantar com duas velhinhas. Se chama Jantar das Velhas. Coisinha gostosa, jantar dançante. Jantar dançante, ele vai pegar o violão, ele abre 2 botões da camisa, o peito peludão, passa aquele tré de machê, aquele perfume francês. Pentei o mullet e fala, e aí, você curte? Buquê. Aí ele fala, eu vou cantar com o Segré, a média de idade do público é 77 anos. A do Segré? A do 77. 70 mais. A média. A média. A média, foi pra cima, né? Ô Gani, sexta-feira chegou, qual que é o teu rolê de sexta, que você é muito comandado pela sua esposa, já percebi aqui. O certo era perguntar pra ela o que você vai fazer, mas o que vocês vão fazer? Então, ela me pautou, né? Ela mandou a pauta, falou, fala disso, disso e disso. Legal. A pauta é dela. A pauta é dela. Da nossa querida Tameia. Isso, boa, Tameia, um beijo pra ela. Tameia. O Tameia. É do Tomé. E aí, bonitão? Não, é o seguinte, né? As taxas de juros estão no maior patamar lá nos Estados Unidos desde 2008. E isso nos impacta. Por que que nos impacta? Bom, primeiro o juros está alto lá fora por conta da inflação americana, que está muito mais resiliente. Boa. O Banco Central, desde 2008, ligou a impressora nos Estados Unidos, saiu imprimindo dinheiro, né? Tem um mecanismo na prática que ele vai lá, compra os títulos públicos, paga o mercado, joga dinheiro, só que é muito maior do que a economia consegue absorver. O que acontece? Os preços sobem. Exato. Né? Tá todo mundo com crédito, com dinheiro, só que a velocidade de produção não acompanha, maior demanda, os preços vão lá para cima. Tá. Bom, e a inflação, para combater a inflação, as taxas de juros sobem, puxam lá as taxas dos títulos públicos. Que é o que aconteceu no Brasil aqui, essa treta aqui? do malvadão do Banco Central, Perfeito. os juros altos. Você fala, por que a taxa Selic bateu 13 e é uma 75? consequência da inflação, não é que o cara tem mau coração, né? Exato, pra combater a inflação. combater. Exatamente. E lá a mesma coisa, só que quando a renda fixa nos Estados Unidos se torna muito atrativa, o mundo inteiro quer investir lá. A economia mais produtiva do planeta, com o menor risco do planeta, todo mundo quer ir para lá. E aí todo mundo demanda dólar. Compra dólar, o preço do dólar sobe. Só que quando sobe o dólar aqui, pega na inflação no Brasil. Por quê? Porque parte dos processos de produção aqui no Brasil tem componentes importados, sobe, então nos prejudica. Uma empresa, para comprar uma máquina e produzir mais, também fica mais caro. E os Estados Unidos, junto com a China, é a locomotiva do mundo, né? Então, se o juros está subindo lá fora e esfria a economia americana, acaba também nos afetando. Por quê? Porque os Estados Unidos vai comprar menos do Brasil, etc. Então, tudo isso é uma notícia ruim para o Brasil. Por isso, Zuzu, que a gente precisa fazer a lição de casa interna e não ficar só dependendo de cenário externo da sorte, entendeu? Então a gente não faz a lição de casa e ainda repete todo ano a mesma coisa. Basicamente, essa lição de casa a gente fala, parece chato, mas é verdade, é enxugar a máquina pública. Tem muito desperdício na máquina pública. Se enxugar essa máquina pública, começa a sobrar mais dinheiro, o Brasil cresce, reduz a taxa de juros, reduz a inflação. É isso que precisa fazer. Enxugar a máquina. Mas a gente não está enxugando, na verdade a gente claro que não. Pelo amor de Deus, gastando a máquina nem aguenta tanto. Não tá, ela tá no limite já. Vai explodir a máquina. E aí, o que acontece? A gente vinha num processo de enxugar a máquina pública desde o Temer, né? Que foi o teto, diminuição de ministérios, a lei do teto de gasto, que foi excelente, né? Não pode gastar mais que a inflação, ponto final, todo mundo entende, né? Voltaram as privatizações, teve privatização da Eletrobras, reforma da Previdência, então tudo isso foi muito bom. Aí as agências de classificação de risco, né, a Moody's falaram, opa, vamos melhorar a nota do Brasil. E aí, espertamente, o governo falando, tá vendo? Melhoraram porque a gente... Porque é nós. Não tem nada a ver. É um reflexo do passado. É um filme. Isso daí não é que eles dão uma nota pelo... Não é a fotografia de agora. É, exatamente. É todo um filme. E aí a Moody's falou o seguinte, olha... Mas eu tô preocupado com a parte fiscal, porque vocês não vão cumprir a parte fiscal, como o mercado aqui já está antecipando, né? Tem que fechar as contas públicas, zerar o déficit público lá no ano que vem. A Moody's falou, ó, eu só vou dar o grau de investimento depois que eu ver como é que vai ficar esse arcabouço fiscal
na prática, né? Por que é importante ter o grau de investimento? Que é um selo de bom pagador. Tem um monte de fundo lá nos Estados Unidos que só investiria no Brasil se tiver esse selo de bom pagador, que é o Investment Grade. Muito bom. Posso fazer um break e você continua com a economia claro, aqui, que tá muito agradável. Fazer um break aqui para nossa rede de rádios da Rádio Jovem Pan. Adoro vocês. Brasil inteiro, Morgadão faz show em todas as regiões do Brasil. Todas. Você fala qualquer lugar. Florianópolis, tem Jovem Pan? Tem Jovem Pan. Que mais? Quais outros lugares? BH. Belém. Bahia tem uma Jovem Pan. Tem. Então, olha, um beijo enorme pro Brasil inteiro que acompanha a gente. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Rádio Jovem Pan. É isso aí. Mais uma aqui, ó. Vamos uma saideira? Eu acho que a do Lula vale. Mas tá aí a do Lula? Não sei. Não, as suas pautas é da Heineken, sai mas da Rússia. acho que a do Lula que é uma coisa legal que o Lula falou. Mas eu falo. Você pode falar, cara, na verdade é o seguinte. Não. Tem uma pauta aqui, Alan Gani Economia. É que eu mandei essa depois. Temas. Eu falei, porque é legal fazer essa distinção do que o Lula Então é o falou. seguinte, aqui tem o roteirista, a gente vai combinar ao vivo a pauta. Então você ligou pro Gueré e tem uma pauta que você quer falar do quê? Guaré. Guaré. Desculpa. Guaré. Guaré. Já virei o lobo Guará. Vem pra cá, Guaré. Guaré cola aqui. Ô, Gueré, Fala, Maurício. eu queria incluir o que o Lula falou de acabar com a desigualdade no mundo. É possível? Porque eu tinha mandado a da Heineken. Ah, tá. O que você decide? A da Heineken eu bebi, mas pode falar do Lula. Pode falar do Lula? Pode. Eu acho que é importante, porque essa palavra desigualdade, ela é capciosa, né? Então, o Lula fala assim, olha, vamos acabar com a desigualdade no mundo. Bom, por que a desigualdade seria um problema? E agora eu vou exemplificar. Diga. Quem ganha mais, Zuzu? Você ou o Neymar? Pra nem falar que sou eu. Zuzu, né? Obviamente, né? Os investimentos que a gente Neymar. tem. O Neymar não tem dá pra uma brincar. super vida. O Neymar, ele tira uma fotinha, ele ganha 500 pau. Exatamente. Dólares. O No Stories. O Neymar tem uma super vida. Eu gostaria de ter a vida do Neymar. Mas a desigualdade entre você e o Neymar não choca a sociedade, porque você tem uma vida digna. Então, veja que a gente não está falando bem comparativo. Exatamente. Agora, e a desigualdade entre você e um mendigo aqui na Avenida Paulista? Essa choca. Mas por que a desigualdade no primeiro exemplo não era um problema e passou a ser um problema no segundo exemplo? Porque a gente não está falando de desigualdade, a gente está falando de pobreza. Então não é reduzir a desigualdade no mundo, é reduzir a pobreza. A Austrália é um país rico com desigualdade. Tem classe média e tem os milionários. Cuba é um país igual na pobreza. Então, acho que é importante que essa palavra é muito desgastada, desigualdade, e ela parece muito bom, bonita. Muito bem colocado, bem colocado. É verdade, o que a gente precisa resolver é a pobreza. Pobreza, né? Sim. E não uma desigualdade. Esse é o Você ponto. acredita na meritocracia? Totalmente, é isso daí. Quem produz mais, fica com mais. Show. Essa é a lógica da economia de mercado. É isso aí. Isso. Por isso que o Morgadão ganha tão bem fazendo show. Porque ele trabalha muito, mérito dele ganhar esse salário de 300 mil reais por mês. Por final de semana. Foi genuína, né? Vai dormir. 300 pau o gordão tá ganhando. Aqui com você. Lógico que Ia estar sentando na cadeirinha econômica pagando duas passagens na Cometa, né, Morgadão? Eu viria segunda a quinta. É isso O aí. Morgado voa de webjet ainda. Boa. Ele voa de cometa. É isso aí. Nós temos também a parte da cervejinha, a gente quer saber. Que é o seguinte, o que aconteceu? Lembra quando começou lá a guerra Rússia e Ucrânia? Opa! Aí, boicote, né? Todas as empresas europeias e americanas iam sair da Rússia. Só que na prática não foi bem assim, porque daí o empresário também pensa em dinheiro. Falou, não, vamos sair, é um absurdo essa guerra. Mas eles mantiveram as operações lá. Certo. Só que agora a empresa está tendo prejuízos, a pressão internacional está muito fora e a Heineken resolveu sair vendendo a empresa por 300 bilhões de... Não, 300 milhões, desculpa. Calma lá, 300 calma. milhões. 300 milhões de euros. De euros. 300 bom. milhões, desculpa. Vezes A 5, operação, Então o russo agora vai ter que voltar a tomar vodka. Aliás, a melhor vodka do mundo é uma russa. Beluga que o Delari toma, não Desculpa. é? Não é boa? Você põe Desculpa. Tomar uma beluga. Uma beluguinha.
Mas ainda tem algumas cervejarias ali que continuam, né, no país, mas mostra que essa pressão internacional continua muito forte para as empresas saírem e mostra também que o empresário, ele não pensa muito em ideologia nessas horas, ele está pensando no bolso dele, no dinheiro dele, é a lógica normal. Por isso que muitas empresas não saíram, porque a Rússia é um mercado consumidor importante. Professor, mas você ensinou a gente aqui que apesar das sanções que tiveram na Rússia, a Rússia consegue fazer negócio com a China. Exatamente. Então todo mundo sempre, como o Sami fala aqui, o mercado se adapta. E perfeito. se adaptou muito bem. Muito Pode bem. sair a cerveja de lá que vai entrar outras. Ninguém né? parou de tomar vodka. Exatamente. Ninguém Continuou normal. Não deu certo. Aliás, foi um grande problema essa história, porque os Estados Unidos foi lá, né? Tentou dar aquela blefada Não conseguiu. e acabou perdendo a força do dólar. E a Rússia ficou muito forte, perdeu a força do dólar e o pior, aproximou a Rússia da China. Muito